Olá, guerreiros e guerreiras! Nesse exato momento está aqui em nosso gabinete a nutricionista Kise Regina. Muito obrigado pela presença. O podcast A Voz do Povo tem essa finalidade: ouvir profissionais de várias categorias e, através da nossa conversa, a gente montar projeto de lei, a gente ter a certeza do que a gente vai fazer como parlamentar dessa cidade em prol da qualidade de vida das pessoas. Portanto, seja bem-vindo, Kise, ao nosso podcast A Voz do Povo. Muito obrigado pela presença e fique à vontade. Obrigada, Jean. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. E muito bom a gente poder falar um pouquinho mais sobre a importância da nutrição, do nutricionista, desse profissional que ele atua diretamente na prevenção de doenças, na promoção de saúde, melhora de qualidade de vida. Então, fico muito feliz em poder estar tendo esse bate-papo com você agora. Obrigado. E a primeira pergunta, Kise, que eu já vou fazer, o que despertou em você a fazer o curso de nutricionista? Então, assim, para falar a verdade, a questão da área da saúde, a princípio, nunca foi uma escolha minha, né? Mas depois eu comecei, há muitos anos atrás, eu comecei a ter um pouco mais de interesse em relação a essa questão do autocuidado, de treinos, né, de esportes. Eu sempre gostei bastante dessa questão da prática de esportes. E eu comecei a ver que a alimentação era o fator principal para isso, para conquistar os objetivos que eu esperava. Então, foi aí que eu comecei a estudar, assim, por conta própria sobre nutrição, alimentação, a importância, como montar uma alimentação bacana e tal. E aí chegou o momento que realmente eu quis levar isso para outras pessoas também, né? Então, foi aí que despertou meu interesse em fazer o curso. Muito bem. Kise, diante da sua profissão como nutricionista, quais são as dificuldades enfrentadas dentro da sua profissão com esse contato, com essa repercussão direta da sociedade em termos da nutrição? Então, olha, a nutrição é uma profissão maravilhosa, mas ela, de fato, é bem desafiadora. E eu diria assim que um dos principais desafios hoje é a desinformação. Sim. Né? Porque principalmente com a força das redes sociais. Então, hoje em dia, a gente vê muitas dietas milagrosas, Sim. Resultados, né? Promessas de resultados rápidos, mas sem um respaldo científico. E isso dificulta muito para a gente. Por quê? A gente precisa fazer um trabalho de desmitificar todas essas informações. E isso também gera uma frustração nas pessoas, porque acaba que a gente precisa fazer elas entenderem que que o indivíduo é único, que a nutrição, a alimentação não é algo que acontece assim de forma tão rápida, que a gente precisa se basear em evidência para ter um resultado. E eu diria que também a questão da adesão do plano alimentar, porque passar a dieta é a parte mais fácil, né? Mas hoje em dia todo mundo tem uma rotina corrida, tem os fatores emocionais, tem acessibilidade aos alimentos. Então, é muito mais do que montar somente um plano. A gente precisa entender de fato aquela pessoa, a gente precisa educar, adaptar a rotina, criar algo que seja acessível e que também seja sustentável a longo prazo. E um outro ponto também que eu acho assim bastante desafiador é justamente a questão da valorização do profissional, né? Que para muitas pessoas o nutricionista ainda é só alguém que passa uma dieta, mas como eu falei no início, atua na prevenção de doença, na promoção de saúde, na melhora de qualidade de vida. Hoje em dia o nutricionista ele atua em várias áreas. Ele está dentro das escolas, dos restaurantes, UTIs, né, dentro dos hospitais. Então, isso é muito além do que um prato. É algo que realmente transforma vidas, né? Kise, eu gostei muito da sua colocação. Eu
trabalhei muito tempo no HGP como técnico de segurança de trabalho. E ao passar no leito ali, eu via muitos pacientes reclamando da comida. Ô, comida sem sal. Ah, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. E às vezes não podia comer por falta, Sim. justamente aquilo que você falou, de informação, de conhecimento, né? E eu sempre comparo, Kiz, o nosso corpo é como se fosse um carro, né? O carro precisa da gasolina, precisa da água, precisa do óleo de câmbio, precisa de... Assim também é o alimento, né? Nós precisamos de proteínas, tem que comer a carne, né? Precisamos do alface, é o quê? São as hortaliças. As hortaliças, né? Então, nós temos ramificações, né, de benefícios alimentares para o nosso corpo. Então, eu comparo o carro, né? Precisa da gasolina, precisa do óleo, precisa da água para o radiador para funcionar. Sim. E às vezes nós temos a alta ignorância dentro da gente de dizer que nutricionista quer me deixar com fome. Essa comida da nutricionista é sem graça, mas é tudo em prol da nossa saúde. Exatamente. Eu hoje peço perdão de coração a maneira que eu agia, né, quando eu não tinha esse conhecimento de que é o papel da nutricionista na vida das pessoas. Portanto, eu venho aqui até pedir desculpa de frente a você, que eu era assim. Sim. Eu queria comer, era chambari, porque o estômago aceitava, eu queria comer tudo que... Aí você vai chegando depois dos 40 anos, você vai ver que o motor para, né? Sim. Não é bem assim. Nem todos os alimentos você consegue digerir com aquela ignorância que a gente tem. Sim. E eu parabenizo muito o papel do nutricionista na vida das pessoas, na qualidade das pessoas. O que você tem a me dizer referente a essa rejeição da sociedade perante aquilo que realmente você acabou de dizer, quando você aplica uma dieta a uma pessoa? Então, porque assim, essa questão da adesão, né, ao plano alimentar vai muito também daquela pessoa, do objetivo dela, né? Certo. Do que ela está esperando, não somente em relação ao peso, mas à saúde. Às vezes, tem sim pessoas que elas procuram ajuda, porém não estão tão dispostas assim a colocar aquilo em prática, né? Então, é justamente a gente fazer enxergar a necessidade daquilo, né? Como ela quer envelhecer futuramente, como ela espera estar daqui 10, 15 anos, porque hoje em dia a maior parte das doenças poderiam ser evitadas com uma boa alimentação. Sim. Né? Sim. Diabetes, dislipidemias, hipertensão. Então, assim, a grande maioria das doenças crônicas que a gente tem, principalmente a questão da obesidade, são coisas que poderiam ser mudadas somente com a alimentação, né? Então, é justamente trabalhar, é um trabalho árduo de conscientização, né? Então, assim, sempre, a cada retorno, sempre pontuar por que aquela pessoa está ali, né? Por que isso é importante para ela? O que trouxe ela buscar ajuda? Né? Então, é um trabalho de formiguinha, digamos assim. Mas, com certeza, quem consegue abrir a mente e ter essa visão, tem outra vida depois, né? Nós estamos numa situação, assim, um pouco polêmica, hoje em Palmas, a respeito da merenda escolar. Não sei se você está acompanhando os trabalhos do parlamento. A merenda escolar, para mim, ela é de suma importância. Por que eu digo isso para você? Eu convivi com essa situação na época de criança. Não desfazendo do trabalho dos meus pais, mas na época, a merenda era tão importante na minha alimentação que você não faz ideia. Eu nunca esqueci daquele charque com arroz. Eu nunca esqueci daquele mingau de milho. Sim. Que a gente comia com abundância. E a gente ficava muito triste quando não tinha aula, né? E hoje, eu como parlamentar da capital, eu estou deparando com essa questão da alimentação escolar. Sim. E me preocupa muito, porque eu sei que o meu filho, ele hoje toma o leitinho dele com Toddy, o que ele quiser em casa para ir estudar. E tem muitas crianças que não têm essa oportunidade. Vai de barriga vazia
esperando o lanche da escola igual eu esperei quando eu ia para a escola. Sim. O que você tem a dizer a respeito da merenda escolar hoje em Palmas? O que você espera? O que você acha que tem que ser feito? Sim. Não, com certeza é extremamente importante, né? Assim como você pontuou, tem muitas pessoas que de renda mais baixa, onde o alimento que tem é aquilo ali, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento, principalmente nas fases iniciais, né? E uma alimentação balanceada vai ser de extrema importância também para o crescimento, para o desenvolvimento. E assim, dentro do curso de nutrição, eu tive um estágio, né, dentro das escolas, fiz um Certo. estágio no Colégio Militar daqui de Palmas. Nessa época era muito bacana Que a top. questão da Merenda. merenda escolar, né? Balanceada, os cardápios variados. Então, isso é muito legal. Isso faz com que também o aluno, ele tenha uma assiduidade melhor, né? Tenha um desenvolvimento escolar melhor também. Com certeza. Então, é de extrema importância que isso, de fato, seja levado em pauta e seja dada a importância que merece, né? A merenda escolar não é algo que é tão da minha área, né, atualmente, porque eu trabalho diretamente com emagrecimento, mas eu sei que é algo que precisa, sem dúvidas, ser levado em consideração e ser dada a importância que merece, né? Muito bem. Você tocou numa parte que eu gostaria muito de saber. Hoje, uma pessoa para criar energia sem engordar, que na nossa mentalidade é a seguinte: vamos comer carne. Eu sou da roça, viu? Sim. Kiz. Vamos comer carne que vamos criar força. Foi o que falou nossas avós. Come bastante carne, meu filho. Chambari. Qual é o alimento hoje que você aconselha para a gente ter boas energias e não engordar? É maravilhoso, né? Comer bem e não ganhar peso. Mas assim, é realmente uma alimentação balanceada, né? E uma alimentação balanceada, o que ela precisa ter? Ela precisa ter a proteína, sem dúvida. Certo. É um dos macronutrientes principais, digamos assim, dentro de... Seja um processo de perda de peso, de ganho de massa muscular. A proteína correlaciona com carne, o que mais? Carne, ovos, peixes, alguns lácteos, né? Certo. Então, com certeza, extremamente importante. A gente também precisa ter carboidratos, né? Então, assim... Correlaciona com o quê? Pão, arroz. Então, assim, tem que parar de comer um pão, tem que parar de comer arroz, não posso comer isso, não posso comer aquilo. A gente não precisa. É claro que tem alimentos que a gente sabe que são calóricos e a gente precisa evitar, tipo bolacha. Certo. Né? Então, assim, são coisas que a gente sabe que não vai trazer benefícios. Mas uma alimentação equilibrada não é você sair cortando tudo. É justamente saber a quantidade que você precisa consumir aquilo, você ter horários bem definidos para as suas refeições, você ter uma boa distribuição de refeições ao longo do dia. E aí, por isso que a gente entra aí, né? Porque aí cada pessoa... Quanto disso, então? Aí vai de cada pessoa, né? Porque a gente leva em consideração a questão do peso, da altura, da rotina, da atividade física. Então, são vários pontos que a gente precisa levar em consideração para montar um plano alimentar, né? Além, é claro, de rotina e outras coisinhas. E o que você tem a me dizer a respeito dos alimentos referente ao bem-estar das pessoas? Qual o alimento, na sua referência, que traz saúde às pessoas? Olha, sem dúvida. Uma alimentação assim, o que não pode faltar numa alimentação para mim? Sem dúvidas é proteínas. Certo. E frutas, hortaliças. Hortaliças. Esses aí são os básicos, né? É o que todo mundo precisa ter. Então, assim, a questão do carboidrato, ter ou não ter, né? Às vezes depende muito
do objetivo, depende da rotina. Então é uma coisa que é mais flexível, digamos assim. Agora, o que não pode faltar dentro de uma alimentação é justamente proteínas, frutas, hortaliças. Certo. Né? Que isso daí vai fazer parte. Vamos ter ali as vitaminas, os minerais que a gente precisa, né? E o macronutriente que vai ser extremamente essencial para a nossa massa muscular, que é justamente o que dá força. Então, assim, sua avó não estava errada em falar que tem que comer carne. Ei, Keise, eu vou te fazer uma pergunta que vai te trazer dificuldade. Eu gosto de comer chambari. Aham. E eu posso comer chambari todos os dias. Pode ser sincera, pode falar a verdade. Olha, não acho indicado, viu? Mas você não precisa parar de comer o chambari, é só a gente realmente ter um equilíbrio, né? Porque assim, o chambari, querendo ou não, vai ter muita gordura. Certo. Né? Então, acaba que, por isso que torna ele um alimento que não é tão indicado assim pra gente ter diariamente na rotina. Justamente por conta da gordura, é um pouquinho mais difícil a gente fazer ele sem gordura nenhuma. Então, dá para ter um chambari? Dá, só não ter todos os dias. Certo. Né? A gente ter esse equilíbrio, comer outras coisas mais magra, sem gordura, uma preparação melhor, e aí de vez em quando comer o chambari. Beleza. Olha só, estou aqui com a nutricionista Keise, Regina. Ela vai falar para nós agora, escuta só, uma rotina de alimentação diária. E eu vou fazer uma pergunta para ela aqui, não sei se eu vou trazer dificuldade, mas eu acho que não. Sabe por quê? Que ela é lá da Magras, né? Magras. E ela sabe muito bem o que é que nós temos que comer. Regina, me fala aí. Eu quero lanchar, eu quero almoçar, eu quero lanchar novamente e quero jantar. O que você me fala? Olha, um café da manhã legal. A gente vai ter a proteína e a gente pode combinar essa proteína com porções de frutas. Por exemplo, uns ovos mexidos, né? Não precisa ser necessariamente cozidos, tem muita gente que não gosta. Então, pode ser uns ovinhos mexidos com um queijinho branco, certo, que é um queijo mais magro. E aí a gente combina ali o carboidrato de uma fruta, por exemplo, ou uma fatia de um pão integral. Isso daí é um café da manhã bacana. Se eu cozinhar uma mandioquinha, posso não? Pode, depende da quantidade, né? E de como essa mandioca pão de queijo, cozida. pode? Aí o pão de queijo eu já acho interessante a gente não ter sempre na rotina. Certo, vamos pra frente. Almoço. E aí o almoço, a gente pode colocar ali um feijão, né? Um pouquinho de arroz, um pouquinho. Uma proteína, um frango grelhado, um bife, e salada. Certo. E salada, isso daí pode ser à vontade, certo, né? É justamente por isso que, assim, a gente fala que salada pode ser à vontade, porque basicamente não tem calorias. Então, tô com fome, preciso comer mais, capricha nas hortaliças, nos vegetais, né? Que aí a gente consegue ter uma boa saciedade. São fontes de fibras, então eles dão mais saciedade. E aí um lanche da tarde. Lanche da tarde depende muito da questão da rotina. Igual, uma coisa que eu sempre indico muito para os meus pacientes é justamente a questão da suplementação, né? Um whey protein, por exemplo. Porque a grande maioria reclama do tempo. De tarde eu estou no trabalho, eu não tenho tempo de fazer uns ovos, eu não tenho tempo para fazer uma comida, eu preciso de praticidade, eu preciso economizar tempo. O whey protein. A gente bota uma garrafa com água, mexe, toma, come uma frutinha, pronto, a gente tem um lanche da tarde. Agora, se a pessoa ela tem disponibilidade e tempo para fazer algo mais elaborado, aí a gente pode repetir ali um padrão igual ao do café da manhã, né? Uns ovos, um iogurte com a fruta, colocar ali um pãozinho, fazer uma receita. Hoje em dia tem bastante receitas, né? Inclusive a Magras tem um aplicativo chamado Magras Club, certo, onde a gente disponibiliza uma infinidade de opções para poder colocar nas refeições. Então, quem tem tempo pode fazer algo melhor, né? Suplementação não é algo necessário, a não ser que não tenha tempo. E a questão do jantar, a gente repete o padrão do almoço, né? Proteína, uma leguminosa, no caso feijão, um carboidrato em pequena quantidade, hortaliças à vontade. E é isso, uma alimentação balanceada. Obrigado. Ei, Keise,
A pessoa tem a mania de dizer o seguinte, não precisa jantar não, toma um copo de leite. Me fala um pouquinho, esse copo de leite. Olha, eu não acho interessante, né? Porque assim, o nosso corpo, ele precisa de proteína, Certo. né? E a gente precisa de uma quantidade de proteína para ser consumida ao longo do dia. Porém, o nosso corpo também não absorve uma quantidade em uma única refeição. Por isso a gente precisa ter uma distribuição de refeições ao longo do dia e a proteína presente em todas. Então, assim, quando a gente tira o jantar, geralmente a gente não consegue bater essa quantidade de proteínas ao longo do dia, né? Tem pessoas que gostam de fazer um jejum, mas assim, até a questão do jejum intermitente, a gente não precisa tirar o jantar, é só jantar mais cedo, né? Que aí a gente consegue fazer um jejum, consegue fazer todas as refeições ao longo do dia. E essa questão do jejum intermitente também é uma estratégia, porém não é uma estratégia que funcione para todo mundo. Eu acho que a distribuição ao longo do dia, uma distribuição bem feita, é muito mais eficiente, né? Que tem gente que fica assim, com muita fome. Então, sai do jejum, tá ali desesperado de fome. Certo. Então, o certo não é a gente pular refeições, é a gente fazer as refeições de forma correta. Gente, eu já percebi que aqui é uma nutricionista muito capacitada. E vou fazer uma pergunta para ela complicada. Não sei se ela vai saber responder. Posso fazer? Pode. Ei, e para os ressaqueados? Não tem aquela pessoa que bebeu a noite toda, chegou de manhã em casa, tá ruim, fraco. E aí, meu Deus, o que eu vou comer para me fortalecer? O que você me fala sobre isso? Olha, primeira coisa, a água, né? A água, né? Bastante água. Isso já é de prato, todo mundo já tá com um balde ao lado. Esse daí, água é o ponto principal. Mas alimentos que vão ser mais leves, né? Porque assim, a questão do estômago não fica muito bem, né? Fica mais sensível, fica mais irritado. Então, alimentos que não fermentem tanto, por exemplo, evitar a questão de feijão, alimentos gordurosos demais, que vão ser mais pesados. Então, comer uma fruta, comer os ovinhos mexidos, a proteína é interessante. A banana é uma fruta interessante para repor o potássio, né? Porque assim, principalmente quem bebe cerveja, vai muito ao banheiro quando tá bebendo, né? E isso faz com que a pessoa também perca bastante potássio ali. E aí a gente fazer a reposição disso, comer um pãozinho, né? Repor a glicose, então, e bastante água. Certo. Eu digo isso porque eu tenho certeza que muitos palmenses passam por isso nos finais de semana, né? Chega o sabadão, chega o domingo, na parte da manhã a gente fica assim, sem saber o que comer pra gente nos fortalecer. Eu sou assim, tem vezes, né? Você sabe que eu sou do forró, e tem vezes que você exagera um pouco, e no outro dia você quer repor aquelas energias. Exatamente. Posso falar pra você o que eu uso muito? Pode. Água, igual você falou, realmente tomo muita água. Eu gosto de cozinhar o ovo, bem molinho, e pimenta. Joga uma pimentinha ali e come aí uns 5 ovos. Rapaz, não passa 2 horas de anzão, tá ó, top demais. Eu tô certo ou tô errado? Olha, a pimenta ela é um irritantezinho gástrico, né? Mas os ovos é uma opção bacana. É, né? É legal. Então comecei a acertar. É. E o caldo do peixe? Também é uma opção legal. É? Né? Eu assim, também uso muito isso. Desde que não... Caldos de forma geral, é uma ótima opção. Mas é claro, que não seja tão gorduroso, né? Um caldo mais leve é uma opção bem bacana também. E é isso aí, gente. O nosso podcast A Voz do Povo hoje foi com a nossa nutricionista Keise Regina. Muito obrigado pela participação. Somou muito, viu? Para aquilo que a gente pretende fazer nessa área da nutrição para a nossa capital Palmas, sobretudo nas escolas, né? E a gente tem que fazer a gestão de forma assertiva. E para isso a gente precisa que os profissionais venham até a gente e dar esse feedback. Muito obrigado, Regina.
e quero aqui que você faça as suas considerações finais. Fique à vontade, tá bom? Sim. E a casa é sua. Muito obrigada, quero agradecer pelo convite mais uma vez, né? É muito bom a gente ter alguém que se preocupa em ouvir, em buscar melhorias de fato para a população, né? Que a gente acaba que é um cargo que é muito importante, né? Então, assim, você realmente precisa puxar à frente disso. E é muito legal quando a gente vê alguém que se importa, que foi eleito e que está fazendo jus a cada voto que recebeu. Sim. Isso é de suma importância. Então, eu fico muito feliz em ver que você, de fato, está atuando, né? Está buscando. E também fico muito feliz em poder fazer parte, de alguma forma, disso. Muito obrigado, Regina. Obrigada a você. E é isso aí, guerreiros e guerreiras. Eu estou muito feliz com a presença da nutricionista Guise Regina e dizer para vocês, a você que é nutricionista, muito obrigado por vocês contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado por vocês contribuir com a saúde das pessoas. E quero aqui dar um conselho. Nunca baixe a cabeça diante das dificuldades, das críticas que as pessoas fazem perante o papel de vocês, que é trazer qualidade de vida. Lembre-se, o que vocês fazem é nada mais do que aumentar a vida do cidadão e da cidadã. E o vereador Giancarlo está com vocês, porque minha missão é cuidar de Palmas e trabalhar pelo povo. Meu forte abraço. Obrigado. Obrigada.